Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e hoje o vídeo vai ser bem especial, vai ser um passo a passo com uma aula bem bacana, onde eu vou ensinar você a pintar essa caixa de chá com a técnica de craquelê e de transferência de imagem, utilizando o transfer de imagem da LitoArte. Para começar a pintura, eu desmontei a caixa, vou utilizar a tinta PVA da cor cerâmica misturado com um pouco do branco. As tintas que eu utilizo aqui são da Gliarte. E nesse vídeo você ainda vai ver a decoração do aplique que eu vou utilizar e ainda tem um pote de vidro lá no finalzinho. Então aqui eu fiz essa mistura, ele vai me dar esse tom de salmão. Vou pintar a caixa do lado de dentro, somente nas laterais, vou pintar as bordas também. Então aqui eu já pintei do lado de dentro as bordas, como eu falei, e a parte do fundo. Também pintei as divisórias. E agora eu vou fazer um trabalho de chuva americana utilizando o PVA branco e uma escova de dente. Umedeço um pouquinho ela na água, pego um pouco da tinta e vou espalhando. Vou fazer essa chuva americana nas divisórias dos dois lados e aqui no fundo da caixa também. Reservo essas partes e agora eu vou trabalhar na tampa. A tampa eu vou pintar toda de branco, na parte de cima, na parte de dentro também. E aqui com a tampa já pintada, eu vou utilizar o verniz craquelê. Você utilize aí um verniz da sua preferência. Pego com um pincel macio e vou depositando uma quantidade generosa. Eu tô colocando aqui bastante verniz, que eu quero que o efeito fique bem aberto, fique bem grande. E depois você tem a opção de vir com um pedaço de esponjinha. Aqui no meu caso eu vou utilizar essa pecinha do rolinho. Eu tenho aqui essa peça solta e vou pegar a pontinha dele, bater na tinta branca. Vou pegando também numa quantidade generosa e vou depositando sobre o verniz craquelê. Esse verniz você pode aguardar ele secar por uns 5 minutos ou fazer como eu fiz aqui. Assim que eu passei, eu já vim depositando a tinta da cor branca por cima. O efeito vai ser o mesmo. Assim que ele começa a secar, ele já vai separando e abrindo os cracos. Aqui nessa parte eu dei só uma acelerada com o soprador, só para dar uma ideia de como vai ficar, mas eu vou reservar essa tampa para que ela fique bem seca, que depois eu vou fazer um trabalho com a transferência de imagem sobre ela, então ela precisa estar bem seca para que os cracos não saiam. Enquanto isso, eu volto aqui para a caixa, vou pintar essa beirada aqui da caixa de branco.
E para o restante da caixa, eu vou trabalhar com esse papel de scrapbook, é o papel SD 1329 da Litoarte. Ele tem dupla face, eu vou utilizar essa parte aqui rosada. Vou começar fazendo então a colagem na parte da frente. Vou trabalhar com uma cola branca extra forte, passo aqui em frente da caixa, espalho bem com um pincel, depois eu venho com um rolinho de espuma para deixar a cola bem uniforme. Feito isso, eu posiciono o papel. E aí depois que eu colei, eu recorto o excesso com estilete ou com uma tesoura. Também utilizo uma lixa de unha para tirar aqui o excesso. E aí eu vou tirar a rebarba. Aqui no meio eu já abro com o auxílio do estilete essa parte aqui da frente da caixa. Faço uma abertura e vou tirar o excesso utilizando a lixa de unha. Essa parte aqui ela é um pouquinho mais demorada, mas é bem gostosa de fazer também, que é muito legal a gente ver aí o papel sendo retirado e ficando a marcação certinho do desenho da caixa. Feito isso, agora eu vou fazer a colagem então em toda a volta da caixa, utilizando a mesma técnica e o mesmo papel. Aqui no fundo da caixa do lado de dentro, eu também faço um acabamento com o papel, então eu medi direitinho, recortei, passo a cola e também deposito o papel aqui dentro. Então, tá o resultado da caixa toda encapada. Agora, nós vamos trabalhar na tampa. Então, reparem bem, aqui eu deixei secar de um dia para o outro e ele ficou, essa superfície, ele ficou uma textura bem grossa, os cracos bem grandes. Para dar um acabamento nesse craquelê, eu vou utilizar uma goma laca incolor. Você também, se não tiver alguma laca, pode utilizar o verniz, mas aí você passe 2 mãos de verniz para proteger bem esse trabalho de craquelê. Aqui no meu caso, eu vou passar a goma laca, porque eu quero garantir que fique bem impermeabilizado para a gente fazer o trabalho de transferência. E além disso, a goma laca vai me dar aqui o brilho necessário que eu tô querendo nesta tampa, porque eu quero que ele combine bem com a figura que a gente vai colocar aqui, que é uma figura bem brilhante. Então, eu coloquei uma camada generosa da goma laca, passei bem, inclusive nas bordas, e agora eu reservo. Enquanto ela seca, eu vou fazer o trabalho de esfumado aqui na caixa, utilizando a tinta cerâmica. Dessa vez eu utilizo ela na cor natural dela, não vou misturar com branco. E ela vai me dar então essa tonalidade um pouco mais escura. Dessa forma eu vou fazendo então o trabalho de esfumado, com isso também o efeito do envelhecido. Na parte de baixo eu vou utilizar um pincel de chanfrar pequeno, mas se você não tiver também pode utilizar um pincel tamanho normal. Aqui, como o espaço é pequeno, eu vou utilizar então esse pequenininho que eu tenho. Molho o pincel na água, tiro o excesso da água, com a pontinha eu pego um pouquinho da tinta, tiro o excesso e vou fazendo um trabalho de chanfrar, o trabalho de esfumar aqui nessa parte.
Fiz então o trabalho em volta do papel na caixa e agora eu tô fazendo sobre a parte branca também, que é essa beiradinha da caixa. Para o acabamento na caixa, eu utilizei o verniz acrílico brilhante. Vou passar com um pincel bem largo, macio. Vou passar sobre o papel, sobre todo o interior da caixa e do lado de fora também. Agora, com a tampa já bem seca, do lado de dentro eu passei um verniz normal. Vou utilizar esse transfer de imagem, é o TIB 005, ele é da Litoarte. Vou recortar aqui toda essa figura do bule com as xícaras. Para recortar, eu recorto sempre uma borda mais espaçada, para que a gente possa retirar então o papel e deixar um pedacinho do papel transparente. Você já vai entender aí, se você ainda não está acostumado a trabalhar com essa transferência de imagem, ele é bem simples. Posiciono aqui como eu quero que fique, e aí eu vou tirar a película de trás, que é a parte do papel branco. E eu vou ficar com essa parte da frente, que tem o desenho e tem também o papel adesivo por cima. Vou posicionar sobre a tampa. Aqui a atenção é que esse desenho fique bem colado, porque nós estamos colocando sobre um trabalho de craquelê bem grosso. Então, depois que eu deposito, eu venho com uma espátula. Essa espátula a gente passa, mesmo que for em qualquer superfície, se for num vidro ou numa caixa lisa, a gente passa a espátula para ter certeza que o desenho vai ficar bem colado. E aqui especialmente porque eu estou colocando sobre essa textura de craquelê. Esfrego bem esfregado, aqui eu demorei bastante, mas aqui no vídeo eu dei uma acelerada para não ficar muito longo para você. Depois que eu esfreguei bastante a imagem, aí sim eu venho tirando a película transparente de cima da peça, aqui com bastante cuidado, para não retirar nem o desenho, nem o craquelê. Como o nosso craquelê ele ficou bem protegido com a goma laca e ele tá bem seco, aqui foi bem tranquilo então de retirar a película sem tirar nenhum pedacinho, nem do desenho, nem do craquelê. Depois que eu retirei a película, venho com um paninho macio, passo sobre o desenho. E ele ficou assim, gente. Ele também pegou todo o efeito da textura do craquelê. Aqui no caso você pode deixar a tampa toda branca assim, mas como é um craquelê, eu quero dar um toque de envelhecido ao redor da tampa. Então eu estou utilizando um gel envelhecedor. Peguei só um pouquinho e vou passar nas beiradinhas, nas bordas, como você está vendo. Depois eu venho com um pano úmido com água e vou tirar bem. Eu quero que fique só o manchadinho entre os cracos. E aí eu molho o pano, vou tirar bastante, porque eu não quero que tire a suavidade do branco. Então eu tiro bem o excesso do gel. Feito isso, agora nós vamos trabalhar no aplique. Esse aplique é aquele aplique de resina plástica. Esse aplique eu mesmo produzi aqui em casa. E aqui eu vou escolher uma dessas figuras para fazer a transferência. Tive que optar aqui por um outro transfer pequeno que coubesse aqui no nosso desenho. Então eu escolhi um desenho também de flores que combinasse com o outro transfer que eu utilizei na tampa. Recortei e fiz a colagem aqui sobre o aplique. Esse aplique eu não pintei,
eu fiz direto a transferência sem pintar, sem passar primer. Vou utilizar ele branco assim mesmo. E agora eu vou fazer uns detalhes dourado, então eu tô utilizando aqui a purpurina e um pouquinho de goma laca incolor, faço a misturinha, vai me dar aqui o efeito de um verniz dourado. Aqui no caso, como eu falei para você, eu tô utilizando a goma laca porque ela vai ter uma maior aderência aqui nessa peça, já que eu não utilizei o primer. Se você for utilizar uma tinta PVA, ou uma tinta acrílica, o ideal seria que você então desse uma mão de primer para garantir que essa tinta fique bem aderente na peça, já que essa resina é uma resina plástica, como eu falei aí para vocês. Aqui então eu já coloquei as ferragens, coloquei as divisórias, já montei então a caixa. De pezinho vou utilizar meia pérolas grandes, faço a colagem com uma cola instantânea. Se você quiser utilizar pezinhos de metal aí também ficaria bem interessante, pode ser um ouro velho ou uma cor dourada mesmo, dependendo do efeito que você quer dar. Vou utilizar essa corrente, aqui é uma corrente da cor prata velha, mas como tem alguns pinguinhos no papel escuro, então ele vai combinar aqui também com essa proposta. Para colagem eu faço a colagem com uma cola instantânea. Aqui então, já passando para o próximo passo, já colei a corrente em volta. Aqui também eu vou utilizar esse puxador. Eu coloco nessa posição aqui na caixa, bem na parte da frente, parafusei e agora eu colo o aplique também utilizando uma cola instantânea. E tá aí, gente, a ideia da caixa porta-chá. Essa caixa ficou divina, espero que vocês também tenham gostado tanto quanto eu. Achei que ficou uma caixa super linda, charmosa, elegante, delicada, ficou perfeita. Fiquei apaixonada por esse trabalho. E comente aí se vocês gostam de ver aí mais ideias com caixas. E agora então vamos trabalhar num pote de vidro. Um pote de vidro eu estou utilizando esse pote que eu comprei assim pronto. Ele tem 850 ml, é um vidro, parece pequeno, mas ele é um vidro com quase 1 litro, né? Recortei essa imagem dos desenhos que sobraram. Tirei a película de trás, posiciono bem no pote. É importante que o pote esteja bem limpo. A gente passa um álcool antes para tirar qualquer gordura, qualquer sujeirinha. Depois que eu apliquei o papel, eu venho com a espátula, aliso bem o desenho para ter certeza que ele ficou bem posicionado, sem nenhuma bolha. E depois venho retirando a película de cima. Se ele estiver bem coladinho, você tira a película e ele fica perfeito. E aí, venho com um paninho liso, passo sobre a imagem e ficou essa transferência, essa decupagem aí de transferência de imagem super linda. E aí você pode montar um kit como eu fiz aqui, pode fazer só os potes de vidro e vender, tá? E é bem rápido, bem simples de fazer, e essa porta-chá que ficou divino. Gente, deixa aí nos comentários, o vídeo ficou longo, mas achei que valeu super a pena para você aí que quer ter bastante inspiração aí para você fazer, vender e saber trabalhar com os materiais que estão sendo utilizados aí, materiais que vieram aí para facilitar a nossa vida. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Beijo e até a próxima!